Você já parou para pensar em qual é o melhor usuário de stand em JoJo? Porque, ok, no geral a maioria dos stand users que aparecem na série usam minimamente bem os seus poderes, mas existem aqueles que conseguem ir além e fazer um uso simplesmente completo das suas habilidades. E eu quero falar sobre isso nesse vídeo. Então, sem mais delongas, eu sou o Rick e bora lá! Antes de começar a dizer os personagens e argumentar por que eu acho eles alguns dos melhores usuários de stand da série, eu queria explicar que isso não é um top, então não é do melhor pro pior, nem vice-versa. Eu só vou citar ótimos usuários de stand. E segundo, que embora tenha um certo usuário com um stand muito forte nessa lista, eu resolvi evitar alguns, como por exemplo o Jotaro, que usa sim muito bem o Star Platinum, mas pô, usar bem um stand que é muito forte, muito resistente, muito preciso e que ainda para o tempo, não é tão difícil, sabe? O stand por si só já é muito desbalanceado, então, embora o bom uso, eu não consideraria ele um dos melhores usuários de stand, porque a arma dele já é muito apelona pelas características base. Enfim, o que vai ser analisado aqui é justamente como o usuário trabalhou e explorou as habilidades do seu stand, usando elas para diversas situações diferentes e conseguindo resolver as batalhas pela criatividade. E não, eu não vou repetir partes porque sinceramente é mais da hora assim, sabe? Menos repetitivo. Enfim, começando com Giorno Giovanna com seu Gold Experience base. O poder desse stand é basicamente de criar e manipular vidas. Diferente dos stands dos protagonistas passados, o Gold Experience não é um stand tão forte na porrada, embora sim seja veloz. A grande vantagem desse stand é justamente a versatilidade de coisas que o Giorno consegue criar e integrar elas no meio das batalhas. Isso se deve porque o Giorno tem um baita conhecimento de biologia que possibilita ele explorar praticamente 100% do que o stand oferece. Por exemplo, ele cria uma cobra para usar sua tendência de procurar por fontes de calor na batalha contra o Iluso no mundo do espelho, assim conseguindo encontrar o inimigo. Ele também atrai o Black Sabbath, que é um stand que se fere fora das sombras, para uma sombra de uma árvore criada por ele. Assim acelera a vida da árvore que se desfaz e permite ele entrar em posição de vantagem na batalha. Uma coisa que eu acho diferenciada no uso desse stand é que o Giorno usa muito bem ele fora das batalhas, de forma muito útil, como quando ele transforma o sapato do Naranjo em mosca para revelar a posição dele. Fora isso, ele tem a habilidade de detecção de vida que é útil e ele já usou o broche criado por ele para localizar o Bucciarati, criar uma árvore muito resistente para parar o helicóptero do Chocolata, transformar um salva-vidas em um peixe para levar ele para a costa. O Gold Experience tem muitos usos inteligentes feitos pelo Giorno, que mostra que à medida da parte ele utiliza o stand de formas diferentes, além das habilidades que o pessoal mais queria ver, como a injeção de vida e reflexão de dano. Na batalha contra o Babyface, ele ainda descobre, com base no poder do stand inimigo, que ele pode fazer um novo uso do Gold Experience. Assim surge o poder de criação de órgãos. Enfim, eu gosto que o Giorno usa o stand de forma um pouco mais recuada, por entender que é um stand que não se garante 100% na luta. Ele precisa ser usado de forma inteligente para funcionar, e para mim, essa é a chave para ele ser um baita usuário de stand. Seguindo para Jean-Pierre Polnareff. Esse talvez alguns discordem, mas vamos lá. Primeiro, por mais que o Chariot seja um stand muito veloz, o resto dos status dele são comuns, com um destaque um pouco maior para precisão e durabilidade que são boas, mas não são absurdas. Dentro dos stands da parte 3, o Silver Chariot está longe de ser um dos mais fortes. A gente vê que o Magician's Red tem um poder de dano muito maior e uma variedade de usos muito mais extensa. O Defu do Ig também tem muitos usos, e até o Hierophant Green, com as suas limitações, consegue formar uns planos mais complexos com as suas habilidades. Mas o Silver Chariot é basicamente um stand de combate e apenas. Por isso mesmo, o Polnareff tem que ser muito inteligente para usar esse stand, porque ele basicamente só dá espadada. E se você viu a parte 3, sabe que a maior vítima dos vilões é justamente o Polnareff, que tem que saber lidar com surpresas tendo um stand forte, mas limitado. Então é muito legal ver ele usando o cenário para vencer lutas, como por exemplo contra o Devil, que ele quebra um espelho para ver a localização do inimigo estando trancado debaixo da cama, e contra o Chaka, que ele atira a espada e ricocheteia ela nas paredes para parar no pescoço do inimigo. Além disso, ele desenvolveu a estratégia de gotas para lidar com o Diavolo, inclusive ferindo ele mesmo de cadeiras de rodas.
Então o Polnareff tem um baita uso sim do stand, e o legal é que exploram muito isso, botando inimigos justamente com poderes muito específicos para ele poder lidar. Tipo, olha a porra do Ares, como que tu lida com essa porra? Agora vamos para um vilão central, que no caso é o Funny Valentine com o seu D4C. Eu falei aquilo de usuários com stands muito poderosos não terem muita chance de entrar na lista, só que o Funny Valentine com o seu D4C é exceção porque ele usa esse stand de forma simplesmente genial. O Dirty Deeds do Undership basicamente consegue fazer o usuário viajar por dimensões paralelas e passar pessoas para essas dimensões. Com exceção do Valentine, se uma pessoa entra em contato com a versão dela nesse outro universo, ambas vão se fundir e morrer. Então tem muito da dinâmica do Valentine usar esse stand em contextos complicados e conseguir sempre puxar inimigos muito inteligentes e preparados para colidirem. Para mim, o maior exemplo de genialidade do Valentine é a icônica cena do tiro, onde ele arma um teatro enorme para confundir vários inimigos simultaneamente e atrapalha um por um usando essa habilidade do stand. O Ecapipo, Diego, Johnny e Jairo, todos manipulados naquela situação pelo Valentine. Pra mim, essa cena é o melhor uso de stand feito por um personagem na série e, sinceramente, é um fator decisivo para eu botar ele nessa lista. Agora vamos pro Dog Style do Haima Mekuso. Esse stand é muito limitado em uso e é justamente o que faz eu gostar dele, porque o Dog Style praticamente consegue criar cordas a partir de descascar o corpo do Rai. Só que isso limita muito o usuário, porque o stand não tem grandes destaques em combate, e quanto mais ele descasca o corpo, mais ele pode ficar limitado aos movimentos. Mesmo assim, ele consegue tirar leite de pedra e ser um baita suporte pro Josuke nas lutas. Tipo, olha isso, ele literalmente faz uma crossbow com partes descascadas do corpo. Isso é muito foda. Ele também consegue afiar a corda do jeito que ela meio que se torne uma faca longa, que, pô, não feriu o Wonder of You, mas o mesmo disse que ali foi a primeira vez que alguém chegou tão perto dele. Então, querendo ou não, é um feito foda. Além disso, o Rai tem um controle tão bom do descascamento que consegue se salvar contra o Ozone Baby descascando o corpo inteiro e fingindo a própria morte. Então, cara, é um stand bem excêntrico que não tem muito o que explorar e mesmo assim consegue ser bem usado. Por isso, pra mim, Uraima Mekuso, Joe Bro da parte 8, é um baita stand user. Enfim, pra terminar minha lista, não podia faltar. Pra mim, ela é talvez a melhor usuária de stand da franquia. E, obviamente, é a Jorine Kujo. O Stormfree não é um stand fraco, mas se a gente for pegar todos os stands de protagonistas, com exceção do Jojo, pra mim, o Stormfree é facilmente o mais limitado, porque no combate corpo a corpo, ele é bom, mas perde pra todos, com exceção do Gold Experience, que compensa tudo isso com as variedades que o stand permite. E a habilidade principal do Stormfree é basicamente uma, que é de transformar o corpo em cordas, ou linhas, como você preferir falar. E aí vai completamente do usuário saber usar isso para combate. A Jolyne descobre o stand no início da parte, e o que a gente vê em Stone Ocean é ela a cada luta masterizando ele, melhorando o stand e encontrando usos dentro dessa habilidade tão simples e, entre aspas, limitada. Ela começa com usos mais simples, tipo fazendo uma rede e enrolando inimigos com uma corda, só que as lutas vão ficando cada vez mais difíceis, e isso força a Jolyne ter que melhorar o uso do seu stand. Então ela começa a bolar estratégias cada vez mais inteligentes, como por exemplo aqui, onde ela arma uma barreira de cordas para detectar a movimentação do stand inimigo. O maior uso do stand para mim é quando o Simon ataca a Jolyne para inverter o corpo dela e ela countera usando a fita de Mobius. Eu não sei se é assim que pronuncia. Que é basicamente uma superfície especial com um único lado e uma única borda, onde basicamente a Jolyne converte a massa do corpo em linhas para se tornar imune ao poder gravitacional do Simon. Fora isso, ela costura feridas com as linhas, faz uma ponte, usa a teia para se balançar e por aí vai. Para mim, tudo isso faz da Jolyne a melhor stand user da série. Ela tem um stand bom, mas que só consegue ser tão interessante porque ela tira leite de pedra. Inicialmente tu vê esse stand e pensa que, pô, vai ser um bagulho simples sem muito uso. Mas não, ela é muito criativa com essa porra e só melhora o uso a cada batalha. Enfim, quem vocês acham que ficou faltando no vídeo? Eu particularmente acho o Josuke um baita usuário de stand, mas já tinha dois protagonistas que eu considero melhores que ele no uso, e por isso eu não resolvi botar. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve porque me ajuda muito. E é isso aí. Tenham um bom giorno.